Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 17, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto é um texto bastante interessante, e é um texto também bastante forte, no sentido de confrontar o coração dos crentes. Jesus, ele começa aqui descrevendo, comparando, vamos dizer assim, a vida daqueles que são de Deus com o fruto de uma boa árvore. E ele diz assim, que uma árvore boa, ela dá frutos bons, e que uma árvore má, ela dá frutos maus. Ou seja, uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, como também uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons. E aí ele diz: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós temos que produzir os frutos que agradam o coração de Deus. Se nós verdadeiramente somos de Deus, se nós verdadeiramente estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E o que é frutos dignos de arrependimento, pastor? São os frutos de uma vida marcada pelo arrependimento. Uma vida verdadeiramente arrependida do pecado, ela vai produzir aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então é natural que uma pessoa salva, ela produza frutos de uma vida salva. Então é natural que quando você chega perto de um crente que está salvo, verdadeiramente salvo em Cristo, você chega naquela vida e você colhe daquela vida o fruto da santidade, o fruto do amor, o fruto da fidelidade, o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio, o fruto da temperança, porque esses são os frutos do Espírito na vida de um crente. E aí nós começamos a entender que quando o Senhor fala conosco, pelos frutos os conhecereis, Ele não está falando do que nós fazemos, Ele está falando de quem nós somos. Porque a árvore, ela só pode produzir aquilo que ela é. Uma mangueira, ela não vai produzir maçã, ela não vai produzir pepino, ela vai produzir manga, porque a natureza dela determina que ela só produza manga. Se você encontrar uma mangueira produzindo outro tipo de fruta, irmão, você pode saber que tem alguma coisa errada aí. Não é pé de manga, né? Assim como também nós, é como se o Senhor dissesse assim: é natural para vocês produzirem aquilo que é bom, porque vocês em Cristo, em mim, todos vocês são árvores boas. Como aquele que não está em mim ainda é uma árvore má. Por quê? Porque não foi remido, porque não foi lavado, porque não foi salvo. E aí o Senhor, ele faz vamos dizer assim, um confrontamento. Ele confronta com a palavra, dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isto, não fizemos aquilo, em teu nome. E o Senhor dirá abertamente a essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui o Senhor, ele está falando de um momento profético e futuro. Naquele dia, que dia é esse?
Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia quando todos nós estivermos na presença de Deus. O dia que tudo se consumar nessa terra, todas as profecias forem cumpridas, o nosso tempo nesta terra se encerrar, seja através da morte física ou através do arrebatamento, nós estaremos diante do Senhor. E aí muitos dirão para o Senhor naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos mais, fizemos aquilo, fizemos isso. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. E aí aqui cria-se uma incógnita. O que está acontecendo com essas pessoas? Eram pessoas que conheciam a Jesus, eram pessoas que aparentemente serviam a Jesus, foram pessoas que no nome de Jesus fizeram coisas sobrenaturais acontecerem, até os demônios eram expelidos. E eu fico pensando, irmãos, que aqui, nesse momento, a gente tem que refletir que não basta ser usado por Deus, eu preciso ser aprovado por Deus. Uma coisa é a pessoa ser usada, a outra coisa é a pessoa ser aprovada pelo Senhor. Mas pastor, é possível a pessoa não estar aprovada e ser usada? É possível, porque o dom, a capacidade dada por Deus, ela não é tirada. Deus não remove a sua capacidade, Deus não remove o dom que Ele te deu, Deus não remove da sua vida a capacidade de você crer no poder que o nome de Jesus tem, porque no nome de Jesus é possível expulsar demônios, sim ou não, irmãos? O demônio, ele sai porque há poder no nome de Jesus, ou ele sai por causa dos meus méritos pessoais? Então, ele sai por causa da autoridade e do poder que está sobre o nome de Jesus. Ele tem que sair, porque existe uma autoridade, um poder sobre esse nome. E se a pessoa tiver fé, o demônio tem que sair. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus para expulsar demônio, há poder no nome de Jesus para curar, há poder no nome de Jesus para ministrar libertação na vida das pessoas. A unção, a capacidade que Deus nos dá, ela permanece na nossa vida, Deus não tira. Mas só que nós não podemos usar isso como um pretexto para pecar, para entrar pelo caminho do pecado, para fazer coisas erradas e não se arrepender diante de Deus. Então muitos crentes estão caindo hoje na vida cristã, estão caindo diante do julgamento de Deus. Por quê? Porque veem que, apesar dos seus erros, eles conseguem ser usados por Deus, e então eles acham: vou continuar assim. Irmãos, vai chegar aquele dia em que o Senhor vai olhar para nós e vai querer não somente ver os dons que Ele nos deu, Ele vai querer ver uma vida sem pecado. Ele vai querer ver uma vida que produz frutos bons, frutos dignos de arrependimento. E é aí que a coisa vai pegar para muita gente. Não basta você ser usado através do dom e da capacidade que Deus te deu. Você tem que produzir os frutos de uma vida salva, de uma vida santa, de uma vida que vive longe do pecado, de uma vida que quando erra se arrepende, pede perdão a Deus e anda em santidade na presença de Deus. Porque nós não somos perfeitos e Deus não exige de nós perfeição. Ele exige de nós compromisso com a sua santidade. Se errarmos, o que a palavra de Deus diz? Se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não basta você ser usado para expulsar demônios, operar curas e maravilhas no nome de Jesus. Você precisa ter uma vida que seja comparada a uma árvore boa e que produza frutos bons, que são os frutos do Espírito. Uma coisa são os dons do Espírito, a outra coisa é o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que produz o fruto do Espírito, nessa vida não há condenação, porque eles já mataram, já crucificaram as obras da carne com as suas paixões. Aquele que produz o fruto do Espírito verdadeiramente revela através daquilo que produz uma vida salva, remida, lavada pelo sangue de Jesus e comprometida com Deus e com a sua vontade. Então nessa noite eu quero abrir aqui esse culto, deixando essa reflexão sobre essa palavra que nos confronta nesse tempo em que muitos crentes estão vivendo de qualquer jeito a vida cristã. E um dia Deus vai pedir conta das nossas vidas.
vai pedir conta, irmãos, do viver santo, vai pedir conta sobre nós. Vivemos uma vida sem pecado, e é aí que nós temos que estar preparados para mostrar para o Senhor uma vida que realmente condiz com aquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor.